O nosso conteúdo agora é um conteúdo do 8º ano, conjunto dos números racionais. Então, os números racionais, a gente se depara com eles a todo momento, né, nas situações cotidianas. Eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos para vocês verem como esses números aparecem no nosso dia a dia. Nós temos aqui o exemplo 1, que diz o seguinte: Alice viajou com sua família para o Chile e no dia 4 de julho de 2019 experimentou uma temperatura de menos 4 graus Celsius. Aí temos também aqui o segundo exemplo, que diz: Clara está no 8º ano, em sua classe há 30 alunos. As meninas correspondem a 2/3 da turma. Dessa quantidade, 20% usam óculos. E temos, por fim, o terceiro exemplo que diz: João queria comprar uma bicicleta nova. Ele pesquisou e encontrou uma por R$ 824,80. Ele conseguiu comprá-la em 8 vezes sem juros. Então, vamos ver aqui, na primeira situação, quais os números que a gente encontra aqui nesse primeiro exemplo. Alice viajou com sua família para o Chile e no dia 4, então 4 é aqui o primeiro número encontrado. Depois nós temos aqui o número 2019 e temos também esse número aqui, menos 4. No exemplo 2, nós temos aqui o 8 de 8º, nós temos o número 30, temos essa fração aqui, 2/3, né? E temos aqui também esse número aqui, né? 20%. No terceiro exemplo, nós temos o valor da bicicleta, que é R$ 824,80. Temos novamente aqui o número 8. Pronto. Então, gente, todos esses números aí são números racionais. O número 4, por exemplo, ele é um número natural, porque os números naturais são todos positivos, e ele também é um número inteiro positivo. Número 2019 também é um número natural e também é um número inteiro. Menos 4 é um número inteiro negativo. Número 8, número natural e número inteiro. Número 30 também é natural e é inteiro. E nós temos 2/3, que é uma fração, né? E temos aqui 20%, que se nós formos transformar isso aqui, ele vai ficar 20/100, e também é uma fração. Então, todos esses números, eles são números racionais. E os números racionais, nós nos deparamos com eles como qualquer outro número, né? Que, na verdade, os números racionais são todos os números naturais, todos os números inteiros, né? Fração, número decimal, dízima periódica. Então, todos eles entram no conjunto dos números racionais. Então, todo número racional, ele pode ser escrito na forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. E os números racionais positivos, negativos e também o zero, eles formam um conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais. Que esse conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q, que significa quociente.
que significa quociente. Agora, vamos observar o seguinte. Nós temos o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, ele não tem fim. E se eu quiser representar o conjunto dos números naturais, eu vou começar a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu coloco reticências porque o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, ou seja, é um conjunto que não tem fim. Agora, se eu colocar assim, esse N com esse asteriscozinho aqui em cima, isso significa que eu vou representar o conjunto dos números naturais não nulos. O que quer dizer conjunto dos números naturais não nulos? Eu vou excluir o zero, ou seja, o zero não vai aparecer nesse conjunto aqui. Então, eu vou começar a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5, reticências, porque é um conjunto infinito, não tem fim. Por que o zero não apareceu aqui? Porque quando eu coloco N asterisco, eu vou representar o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, o zero não vai aparecer. Aí nós temos o conjunto representado pela letra Z. O conjunto representado pela letra Z é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, eles são positivos e também negativos, incluindo também o zero. Então, o conjunto dos números inteiros, se eu for representá-los na reta numérica, a reta, vamos supor aqui. Aqui nós temos a reta numérica. Aqui eu tenho o zero, que fica bem no meio, né? A reta, ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ela é infinita nos dois sentidos. Então, se bem que depois do zero eu tenho o número 1 positivo, aqui do outro lado eu tenho o simétrico dele, que é o menos 1. Se aqui eu tenho 2, aqui eu vou ter o menos 2. E assim sucessivamente, né? Aqui ela vai crescendo para cá, infinitamente, e também aqui para a esquerda com os números negativos. Outro detalhe. Os números positivos, os maiores são os que vão se afastando de zero, são considerados maiores. Já no caso dos números negativos, os números maiores são aqueles que mais se aproximam de zero, porque a reta ela é crescente para cá. Então, o menos 1 é maior que menos 2, o menos 2 é maior que menos 3, o 1 é maior que 0, o 2 é maior que 1. Então, é assim que eles são representados na reta numérica. Então, se eu for representar aqui o conjunto dos números inteiros, eu vou representar aqui a partir do número 4. Então, eu começo aqui, ó, logo com reticências, porque ela é infinita para cá também, nos negativos. Aí, eu venho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticências. Pronto, aí eu representei o conjunto dos números inteiros. Agora, se eu colocar assim, Z com esse asterisco em cima, isso significa que eu vou representar o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, eu vou excluir o zero. Então, o que acontece? Esse zero que está aqui, ele não vai aparecer aqui nesse conjunto, porque eu coloquei Z asterisco, então esse asterisco significa que o zero não vai aparecer aqui nesse conjunto. Então, nós vamos começar novamente com reticências. Aí eu venho menos 3, menos 2, menos 1. Como tem o asterisco aqui, então o zero não vai aparecer. Aí eu já pulo para o 1. 1, 2, 3 e assim por diante. Então, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticências, porque o conjunto dos números naturais é infinito, não tem fim.
N asterisco é conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, excluindo o zero. Então, eu começo a partir do 1. Z, conjunto dos números inteiros. Tem os inteiros negativos, os inteiros positivos e também o zero. Se eu colocar Z asterisco, eu vou representar o conjunto dos números inteiros, mas excluindo o zero. E os números racionais são representados pela letra Q e tem a seguinte nomenclatura. X tá ok. X é igual a A sobre B com A, que pertence aos inteiros, e B, que pertence aos inteiros não nulos. Ou seja, o B é sempre diferente de zero. A e B inteiros com B diferente de zero. Então, essa é a representação dos números racionais. Então, diante disso, nós podemos concluir que o conjunto dos números naturais, diante disso, nós podemos concluir que o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros. E tanto os naturais quanto os inteiros, eles estão contidos no conjunto dos números racionais. Ou seja, todo número natural é racional, todo número inteiro é racional. Nem todo número inteiro é natural, certo? Porque no conjunto dos números inteiros nós temos os positivos e os negativos. E no conjunto dos números naturais são todos positivos, certo? Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e ambos estão contidos no conjunto dos números racionais. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 30, vou dividir pelo 5, vou multiplicar com o 3 e o resultado eu vou trazer para cá. Assim, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. Aí, esse 18 eu coloco aqui. Agora, eu venho esse com esse. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. Trago 5 para cá. Agora, o que acontece? Eu vou trabalhar somente com isso aqui. Só com essa parte aqui. O que me resultou agora? Me resultou duas frações de mesmo denominador. Então, nesse caso aqui, eu vou efetuar a minha operação com os numeradores e conservar o mesmo denominador. Aqui eu tenho menos e menos, ou seja, sinais iguais. Na adição e subtração, sinais iguais, você soma e conserva o mesmo sinal. Então, se esse é menos e esse é menos, eu já sei que o meu resultado será menos também. Aí, 18 mais 5 dá 23. E o denominador, eu repito aqui o 30. Então, o resultado final ficou menos 23 sobre 30. Agora, eu tenho aqui o caso na forma decimal. Na forma decimal, eu tenho que colocar centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade. Então, aqui eu tenho 7,88, 3,50. A operação aqui é subtração. Então, para adição ou subtração de números representados na forma decimal, devemos observar que algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna. E
depois adicionamos ou subtraímos as unidades de mesma ordem entre si. No caso aqui, ó, 8 menos 0 é igual a 8. 8 menos 5 é igual a 3. A vírgula tem que ficar alinhada, então ela desce para cá. E 7 menos 3 é igual a 4. Então, meu resultado será 4,38. Se eu for fazer essa continha aqui, ó, vai ficar da mesma forma. 7,88, 3,50, porque a vírgula tem que ficar sempre embaixo de vírgula, sempre alinhada. 8 menos 0, 8. 8 menos 5, 3. 7 menos 3, 4. E a vírgula vem para cá. Agora, temos aqui, ó. Eu tenho aqui o número 13,49, 0,25. Eu vou colocar esses números aqui nesse quadro. Então, eu venho, ó, o 9 vai ser aqui, ó, embaixo do C de centésimo. 9. O 4 embaixo do D aqui, de décimo. Aí, a vírgula fica aqui. O 3 embaixo da unidade e o 1 embaixo da dezena. Agora, 0,25. 5 aqui, embaixo da centena. 2 embaixo da dezena. A vírgula aqui e o 0 embaixo da unidade. Agora, é só subtrair. 9 menos 5, 4. 4 menos 2, 2. A vírgula desce aqui alinhada. 3 menos 0, 3. E 1 só abaixo aqui. Então, fica 13,24. Da mesma forma, vai ficar aqui. 9 menos 5, 4. 4 menos 2, 2. Desce a vírgula. 3 menos 0, 3. E aqui abaixo 1. 13,24. Então, essa é a adição ou subtração na forma decimal. Agora, nós vamos para multiplicação de números racionais. Na multiplicação de números racionais, também ela é feita na forma fracionária e na forma decimal. Para multiplicar frações, nós fazemos o seguinte. Nós fazemos aqui o jogo de sinal, multiplicamos numerador com numerador, em seguida, denominador com denominador. O resultado que der aqui, se eu ainda puder dividir um pelo outro, eu divido. E se não puder simplificar, eu simplifico. Até a fração ficar na forma irredutível. Então, aqui a gente faz o seguinte. Fazemos aqui o jogo de sinal. Como aqui é multiplicação... Na multiplicação e divisão, sinais iguais, resultado positivo, ou seja, menos com menos vai dar mais. Aí eu multiplico numerador com numerador. Quanto é 4 vezes 15? 4 vezes 15 é igual a 60. Agora eu vou multiplicar denominador com denominador. 9 vezes 7, 63. Então, aqui eu obtive a fração 60 sobre 63. Aqui, nesse caso, eu não posso dividir o numerador pelo denominador, mas existe um número que eu possa simplificar esses dois, tanto o numerador quanto o denominador. Para simplificar, tem que ser o mesmo número para dividir o numerador e o denominador. Então, aqui existe um número que é o número 3. Então, eu posso dividir aqui pelo número 3. Se eu tenho 60 para dividir para 3, vai dar 20. E se eu tenho 63 para dividir para 3, ora, se 60 dividido para 3 dá 20, 3 dividido por 3 dá 1. Então, 63 dividido por 3 é igual a 21. Então, chegando aqui, eu não posso mais simplificar. Então, aqui eu cheguei ao final da minha divisão, né? Porque aqui eu não posso mais simplificar, não posso mais dividir, não posso mais fazer nada. Ela já está uma fração irredutível. Então, aqui é a multiplicação de números racionais na forma fracionária.
para multiplicar frações, nós fazemos o jogo de sinal, multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. O resultado, se puder dividir, a gente divide. Se puder simplificar, a gente simplifica até encontrar uma fração irredutível. Agora, nós vamos ver a multiplicação de números racionais na forma decimal. Nós vamos ter aqui, por exemplo, 4,2 vezes 2,1. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Nós vamos proceder da seguinte forma. Nós vamos multiplicar normalmente, né? Primeiro vamos multiplicar o 1 com o 2 e com o 4, depois multiplicamos o 2 com o 2 e com o 4 também. Façamos a barra, fazemos a soma e no final que a gente vai posicionar a vírgula. Então, faremos o seguinte, 1 vezes 2 é igual a 2, 1 vezes 4 igual a 4. Agora, vamos para o 2. 2 vezes 2, 4. Esse 4 eu vou colocar aqui embaixo do segundo número, da direita para a esquerda. E 2 vezes 4, 8. Passo o traço e vou fazer a minha soma. 2 não tem com quem somar, só baixa ele aqui. 4 mais 4, 8, e aqui abaixo o 8. Como eu vou colocar a minha vírgula agora? Eu vou contar as casas decimais, ou seja, eu vou contar quantos números eu tenho após a vírgula, tanto aqui em cima como aqui no número que a gente multiplicou. Aqui em cima eu tenho um número depois da vírgula, aqui embaixo eu tenho um também, então 1 mais 1, 2. Então, eu tenho duas casas decimais, o que que eu faço? Eu vou lá para o resultado e conto da direita para a esquerda 2 números para eu poder colocar a vírgula. Então, aqui eu tenho 1, 2 e a minha vírgula vem para cá. Então, esse é o resultado da minha conta. Então, para multiplicar um número decimal por outro, como eu multipliquei aqui, ó, 2,1 por 4,2, a gente multiplica normalmente como se eles fossem números naturais. Depois é que a gente vai colocar a vírgula lá no resultado. Ó, aqui que a gente vai contar as casas decimais e vai colocar a vírgula. Então, é assim que a gente faz multiplicação de números racionais na forma decimal. E agora, por último, nós vamos ver a divisão de números racionais. Para dividir números racionais, nós podemos fazer também na forma fracionária e na forma decimal. Como dividir frações, números racionais na forma fracionária? Para dividir frações, nós fazemos o seguinte. Nós pegamos a primeira fração, mantemos. Então, se vamos manter, é deixar do mesmo jeito. Então, fica 12 sobre 7. Aí, troca o sinal de divisão pelo sinal de vezes e vamos inverter a segunda fração. Se tem menos 1 sobre 4, ela vai ficar menos 4 sobre 1. Porque se nós vamos inverter, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Aí, ela vai ficar assim. Ficando assim, ela ficou igual a essa aqui. Ficou uma multiplicação de frações. E agora, para multiplicar frações, nós vamos fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá menos, ou simplesmente na multiplicação e divisão, sinais diferentes, resultado negativo. Vamos multiplicar numerador com numerador, ou seja, 12 vezes 4 é igual a 48, e vamos multiplicar denominador com denominador, 7 vezes 1, 7. E como aqui eu não posso simplificar e nem dividir, aqui eu cheguei no resultado final. Então, como dividir frações?
Para dividir frações, nós mantemos a primeira fração, que está aqui, trocamos o sinal de dividir pelo sinal de vezes e invertemos a segunda fração. Depois, nós tornamos ela numa multiplicação de frações. Depois disso, é fazer o jogo de sinal, multiplicar numerador com numerador e, em seguida, denominador com denominador. Aí, nós chegamos no resultado final. Agora, como fazer isso na forma, como dividir números racionais na forma decimal. Nós temos aqui 12,66 dividido por 0,3. Nesse caso, nós primeiro vamos pegar esses dois números e multiplicar por 10. Até a gente obter um número natural no divisor para assim poder fazer a divisão. Então, se eu tenho 12,66 vezes 10, multiplicação por 10, minha vírgula vai andar uma casa para a direita. Então, se ela vai andar uma casa para a direita, a vírgula vai ficar bem aqui entre esses dois 6. Multiplicação por 10, a vírgula pula uma casa. Multiplicação por 100, 2 casas. Multiplicação por 1000, 3 casas. Se for multiplicação, a vírgula vai pular para a direita. Se for divisão, a vírgula vai pular para a esquerda. Então, aqui ficará 126,6. Por quê? Porque a vírgula estava aqui. Como eu vou multiplicar por 10, ela vai sair daqui e vai ficar bem aqui entre esse 6 e esse outro. Então, ficará 126,6. Aqui, 0,3 por 10, a vírgula vai pular uma casa. Pulando uma casa, eu vou obter o número natural 3. Sendo assim, agora sim eu vou fazer a minha divisão. Sendo assim, agora eu vou fazer a minha divisão de 126,6 por 3. E aí, realizando essa divisão, meu resultado... Então, pessoal, realizando aqui essa divisão, né, que eu fiz aqui, ó. Como aqui eu obtive 126,6 dividido por 3, eu realizei essa divisão, ó. 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 3, 12, para 12, 0, abaixo 6... 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, para 6, 0, abaixo 6, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, para 6, 0. Aqui, uma casa decimal, coloco aqui, então, eu obtive 42,2. Então, esse é o resultado da minha divisão, 42,2. Então, terminando aqui as operações com números racionais, como a gente viu, adição, subtração, multiplicação e divisão, tanto na forma fracionária como na forma decimal. Então, encerro esse vídeo agora, né, encerrando esse conteúdo aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Novamente, peço que deixe o seu like, que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que gostarem desse tipo de vídeo ou que estão precisando, né, de explicações como essa. Assistam o vídeo até o final, que é muito importante, e façam um comentário. Então, agora me despeço de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.